Eu estou no Evangelho agora neste ano, no final deste ano, completa 60 anos que eu fui chamado por Jesus Cristo, ainda bem pequenininho, com 5 para 6 anos de idade. E completei 65 anos agora, então no final do ano eu completo 60 anos no Evangelho. Eu desde cedo, bem jovenzinho, eu fui batizado no dia 20 de dezembro de 1964. E desde pequenininho eu tive uma chamada muito forte para o ministério. E a minha conversão se deu de uma maneira assim muito milagrosa. Minha mãe era filha de Maria, na Igreja Católica, lá na Vila Maria, em São Paulo. O meu pai era católico também por tradição, mas acompanhava, às vezes não acompanhava, e os filhos também. Eu estava me preparando para a primeira comunhão, estava estudando, fazendo o catecismo. Mas aí apareceu em São Paulo aquele movimento das tendas, e meu pai se interessou, e meu pai começou a frequentar, eventualmente, as reuniões na tenda. Era um movimento, o início do pentecostalismo clássico, né, que veio da América. E eu lembro muito bem que as coisas foram acontecendo assim, naturalmente, espiritualmente, sabe? Um primo meu ficou doente em Campos do Jordão, onde morava a minha família, e nós não tínhamos nenhum dinheiro, nós éramos muito pobres, mas muito pobres. Mas meu pai foi um homem de muita fé, e ele angariou, ele juntou dinheiro para buscar o primo dele, eu sou primo de segundo grau, para vir a São Paulo e ir para um culto. E ele veio, foi buscar o primo dele, trouxe doente, e ele foi assistir o culto, e naquele dia ele foi curado. Aí as coisas começaram a mudar muito drasticamente. A minha mãe também, ela foi acometida com um tumor no seio. Eu já ia completar 6 anos, aí que foi a nossa grande mudança. A tenda que meu pai frequentava ficava no centro da cidade, nós morávamos no bairro. Mas aí apareceu no nosso bairro uma tenda com um senhor muito simples, nunca mais esqueci o nome dele, Missionário Luiz. Ele era um morenão, muito forte, eu não tinha 6 anos, e numa tarde ia ter um culto, e minha mãe quis ir, e ela ainda frequentava a Igreja Católica, e ela tinha um tumor no seio. E eu lembro que ela convidou a minha tia Diva, que também morreu em Cristo, serviu a Deus, e ela já faleceu, como a minha mãe também já faleceu. Faleceu em 1992, a minha mãe. E aí ela me levou para o culto, numa tarde. E eu lembro que o missionário, muito simples, mas muito simples, imagine, final da década de 50, não haviam estudos de teologia no Brasil, ele era um brasileiro, não era estrangeiro, mas era um homem de fé. E este homem, ele começou a pregar uma mensagem que a gente lembra que ele era um homem simples. E sem orar, sem fazer apelo, no meio da mensagem, estourou o tumor do seio da minha mãe. Ela ouvindo a mensagem. Eu lembro que a minha mãe tinha, isso eu nunca mais esqueci também, tinha um lenço na cabeça, e ela pegou um lenço de mão, um lenço da cabeça para tentar limpar, sustentar aquilo que estava saindo do seio, e não conseguia, porque eram muitas coisas estranhas saindo. E eu lembro que a minha tia estava do lado e chamava ela de comadre. Comadre, pega o meu lenço, tirou o lenço também, deu para ela, mas não conseguia suportar as coisas que saíram do seio. E eu lembro que depois disso, a minha mãe nem recebeu oração. Terminou o culto, e eu estava tão envergonhado que era um chão de terra e tinha umas cadeiras eram as cadeiras de lata, muito poucas cadeiras, tinha umas 30.
Eu queria me esconder embaixo da cadeira de vergonha, sabe? Mas dali em diante, a minha mãe, ela decidiu deixar o catolicismo e servir a Deus, porque ela foi curada daquele tumor no ano de 1957 para 58. E aí, então nós começamos a servir a Deus na Vila Maria, porque íamos eventualmente nessa tenda, e aí quando foi em 59, no dia 6 de junho de 59, a denominação onde nós ficamos quase 30 anos, chegou em Vila Maria, então nós passamos a congregar lá. E lá eu tinha 8 anos de idade quando eu comecei, eu tive um pastor, que já faleceu também, que me ensinou a amar as Escrituras, ainda que não tinha o conhecimento que o pastor Russell Shedd tem, que também o pastor Russell Shedd é o meu discipulador, é meu pastor pessoal, meu aconselhador. E esse pastor, ele veio, depois dos meus estudos teológicos, eu o levei na igreja lá em Vila Maria para pregar lá, e ele conheceu também, o pastor Russell Shedd conheceu o pastor Afonso, que já é falecido. E ele me ensinou, o pastor Afonso, a amar as Escrituras. Ele era um homem que ele lia muito, ele era um autodidata, e ele lia muito e ele passou isso para mim. E lá nesta igreja foi o meu campo iniciante de evangelização, de trabalhos na igreja. Eu lembro quando nós fomos construir o templo, eu carreguei tijolo, fazíamos vigília para rebocar as paredes. Isso no começo da década de 60. Mas nessa igreja eu aprendi o amor por Jesus Cristo profundamente, um amor muito grande por oração, o respeito e a responsabilidade por orar, que o meu pastor tinha, e ele passava isso para as ovelhas. Lá eu aprendi a pregar, foi o terreno onde o Senhor me deu para eu fazer as primeiras pregações. Eu comecei a liderar os jovens Antes de liderar os jovens, eu entrei no coral em 64, eu tinha 13 anos, e eu não tinha mudado de voz ainda, eu era tenor, mas quando veio, logo depois eu mudei de voz, eu lembro do meu maestro, ele pediu para eu parar de cantar, eu senti muito esse dia, aí eu falei para o meu maestro, mas eu posso vir ao ensaio? Eu comecei a carregar as passas dos coralistas, e aí um ano depois a minha voz se definiu, eu voltei para o coral. E em 67 nós começamos a liderar o grupo de jovens, e que naquela ocasião era chamado de Mocidade Evangélica. E tinha uma liderança nacional e tinha as lideranças regionais. E eu era uma liderança local e depois se tornou regional, porque tinha várias igrejas naquele campo onde eu estava lá. E nesta igreja local, então foi assim, lá eu cresci, lá eu liderei a minha esposa, hoje ela era a minha, eu fui líder dela na juventude, ela foi a minha primeira namorada, eu a conheci com 10 anos na igreja, eu ia fazer 13 anos, e quando ela tinha 15 anos, ia completar 15 anos, nós começamos a namorar. Foi a minha primeira namorada, eu dela, e em outubro de 72 nós casamos. Eu tenho 2 filhas hoje, e as 2 filhas me deram 4 netos, dois netos, cada uma delas me deu com muita presente de Deus. Em agosto de 74, eu fui separado ao ministério pastoral. E neste ano eu já tinha definido a minha carreira profissional, porque eu entrei na faculdade de matemática pura em 69. Eu fui o primeiro membro daquela igreja que fez um curso superior. Isso era primeiro, não tinha, ninguém tinha feito um curso superior. E eu fui o primeiro que entrou em 69. E em 70 eu entrei, depois de ter trabalhado em 2 outros lugares por 10 anos,
eu entrei numa multinacional em março de 70 e lá eu fiquei até a minha aposentadoria. A estratégia de trabalhar profissionalmente foi dada por Deus. Ainda que eu, no começo, quando eu fui para o curso científico, naquela ocasião chamava-se científico, que era o curso depois do ginásio, que era o curso que antecedia a faculdade, eu queria ir para o seminário, eu queria fazer faculdade. Mas as igrejas pentecostais, porque era uma igreja pentecostal, não tinha seminário, era muito difícil. Eu lembro que em 67 eu fiz um curso de correspondência com um seminário teológico do Rio de Janeiro, para eu poder conhecer mais. Eu sei que o pastor Russell Shedd já estava no Brasil, desde 62, mas eu não o conhecia ainda. E aí, a minha mãe, como nós éramos muito pobres, ela falou, eu já trabalhava desde os 10 anos. Ela disse assim, você vai fazer falta com o seu salário, se for fazer um seminário. Prepare-se primeiro num curso superior, vai trabalhar, depois você vai fazer o seminário. Eu tenho um cunhado, o pastor Orlando Silva, que em 66 ele foi pastorear um campo pioneiro em Campina Grande. E ele passou muita necessidade. E ele casou com a minha irmã, mais velha, e eles passaram muita fome, muita necessidade. Eu lembro que o meu pastor liberou que eu e minha irmã, que trabalhávamos, liberou que nós enviássemos os nossos dízimos para o sustento do meu cunhado e da minha irmã lá em Campina Grande, que hoje tem uma grande igreja lá. Foi fruto desse trabalho que iniciou em 66. E a minha mãe falou, não, faz o seminário depois, agora você vai fazer falta na igreja, aqui em casa, o sustento na casa. Então eu fui estudar, e então foi essa carreira, matemática, e depois que eu me formei em matemática pura, eu já estava com uma carreira assim bem definida em crescimento nessa multinacional, eu fiz administração e economia, sou formado em administração e economia. E aí eu me despontava muito por conta do preparo dos cursos superiores. Eu pregava, eu era o segundo, tinha um pastor e eu era a segunda pessoa de maior capacidade de pregar naquela igreja de bairro. E em 74, numa convenção nacional, eu fui separado ao pastorado, no dia 6 de agosto de 74, porque eu já tinha quase 20 anos de crente. Na verdade, 17 anos. Mas que era preciso que o obreiro que aspirasse o ministério pastoral, era preciso que ele fosse casado. Então eu me casei em 72, então em 74 eu fui separado. E mesmo assim, eu fiquei em prova 4 anos na mesma igreja para depois ser consagrado. E fui consagrado em agosto de 78. Nessa ocasião, na consagração, eu vi a necessidade de fazer um curso de teologia sério. Aí já tinha terminado a faculdade de economia e administração. Então, eu fui fazer a faculdade teológica. E antes, um pouquinho, eu conheci o pastor Russell Shedd no lançamento da Bíblia Vida Nova, que no ano que vem vai fazer 77, então 40 anos. 40 anos do lançamento da Bíblia Vida Nova. Era uma Bíblia grande que vinha, Bíblia Vida Nova. E quando foi lançado, eu lembro que eu comprei uma Bíblia Vida Nova e dei de presente para o meu pastor, aquele que me ensinou a amar a Bíblia, para você ter uma ideia. E aí eu fui fazer o curso teológico, eu conheci o pastor Shedd no lançamento da Bíblia Vida Nova, que ficou muito... Foi a primeira Bíblia comentada, né, pastor Russell Shedd, no Brasil, e teve assim uma repercussão muito forte no meio cristão. Aí fui fazer a faculdade teológica, e lá eu conheci o pastor Russell Shedd,
mais particularmente, pessoalmente. Eu fiz meu curso porque eu trabalhava durante o dia e eu estudava à noite. Eu fiz o curso em 5 anos. Eu dividi a matéria, a grade do curricular em 5 anos. E eu tive o privilégio de que a minha esposa fez a faculdade comigo, a faculdade teológica. Ela se formou ela é bacharela também em teologia e música. Ela é a regente e maestrina do coral da nossa igreja hoje. E como era antigamente na Vila Maria. Aí o pastor Shedd eu comecei a andar com ele. Deus foi muito gracioso porque começou uma amizade muito grande, inexplicável até. Eu lembro só das terças-feiras que nós marcamos depois de um ano e meio de curso, a amizade foi fortalecendo entre professor e aluno, e a cumplicidade. E aí eu chegava de terça-feira, que era o dia que ele estava dando aula, eu chegava mais cedo para tomar o lanche com ele, e eu trabalhava na Avenida Paulista, em São Paulo. Eu chegava logo ali na Faculdade Teológica, nas Perdizes. E eu chegava ali, 5 e pouquinho, 5 e meia, eles estavam me esperando para tomar café na cantina. Nós tomávamos café, e imediatamente subimos para a sala do pastor Shedd, e ele começava a fazer perguntas para mim que eu não sabia responder. Mas aí ele ia favorecendo, ia facilitando as respostas, e eu fui aprendendo. E aí nossa amizade realmente cresceu. O pastor Shedd, ele é mais do que um pastor para mim. Ele tem ocupado um papel de pai. É muito sério a influência dele na minha vida. E quando foi em 87, o pastor Shedd me ajudou muito, porque o meu cunhado, depois ele voltou a São Paulo, ele se tornou presidente nacional, eu tenho grandes amigos na denominação, mas em 87, depois de formado na Faculdade Teológica, quando eu estava pronto para ajudar na denominação, Deus me falou claramente que eu tinha que sair da denominação. Eu não entendi. Para você ter uma ideia, eu chorei 7 dias sem parar depois, que Deus falou, você tem que sair. E foi no dia de Santa Ceia, em julho de 87, eu tive que, por ordem de Deus, deixar a denominação para ajudar uma igreja na Lapa. E nessa ocasião o pastor Shedd ocupou um lugar na decisão, no aconselhamento muito forte, especial para eu seguir nessa decisão. E eu estou nessa igreja até hoje. Completou julho agora de 2015, 28 anos que eu estou nessa igreja, que é a IBEC, Igreja Bíblica Evangélica da Comunhão. Agora, nesta igreja, que as minhas filhas arrumaram os seus maridos, se casaram lá, e os meus netos estão florescendo lá. E eu vejo você, Márcio, o Iro também, que trabalham, têm empresas, são profissionais. Eu não vejo problema ser profissional, ainda que o apóstolo Paulo fala que o obreiro ele não deve se preocupar com as coisas terrenas, dizendo para Timóteo, uma coisa muito direta assim. Mas nos dias atuais, quando Deus ele tem um propósito, um plano para cada pessoa. E eu vi que no discernimento da minha mãe, no ano de 67, para eu ir para o científico e fazer 66, e para não fazer o seminário, foi uma decisão sábia dela. Porque o trabalho profissional me ajudou muito, eu preguei o evangelho lá, eu estou ligado de uma certa forma com esta multinacional até hoje, por causa da fundação. Eu sou um dos fundadores da fundação de todos os funcionários dessa multinacional. Aliás, ela me paga, eu me aposentei em 96. 96. Vai fazer
agora... Não, 95, eu estava errando. Março de 95. Já fez agora 20 anos que me aposentei, porque eu comecei a trabalhar muito cedo, sabe? E eu vejo que foi uma bênção, foi uma direção de Deus. Deus, ele não pode ser tido como... A palavra dele está lá. Ele é um Deus das Escrituras. Como diz John Piper, ele podia se revelar por um sonho. Ele mostra sonho para muita gente, dá sonho para muita gente. Deu para José. Dom de interpretação para Daniel. Você mesmo já teve sonhos que Deus fez isso? Deus pode se revelar por uma nuvem. Deus ele é livre para fazer qualquer coisa. Mas ele decidiu ser o Deus das Escrituras. Por isso que nós temos que conhecer as Escrituras. O pastor precisa conhecer as Escrituras, estudar as Escrituras. O pastor precisa ser bíblico. Antes de qualquer tipo de tendência, de qualquer tipo de escola teológica, tem que ser bíblico. E nos dias atuais, essas coisas estão muito complicadas nesta área da teologia. Você acabou de fazer uma pergunta ao pastor Russell Shedd sobre a liturgia judaizante nas igrejas. Claro, falta de conhecimento teológico. Então, Paulo fala a Timóteo que não pode se deter com as coisas da terra. Mas Deus pode para você, Márcio, ou para mim, como foi, dar algo diferente. Deus ele não se deixa encaixotar, ele é um Deus livre. Mas apesar do senhor ter sido um executivo muito bem sucedido, o senhor teve que lidar em algum momento com essa dúvida de ficar dividido entre a vontade de servir a Deus no ministério de tempo integral e também a necessidade de ter que trabalhar? Algumas vezes eu tive, não diria crise, um certo conflito nessa área. Porque, veja, eu estava na igreja em Vila Maria e lá eu era o copastor, e isso foi até 87. Depois fui para essa igreja IBEC na Lapa e estou lá até hoje, 28 anos. E eu tive alguns conflitos, sim, mas você percebia que na hora que você poderia correr o risco de decidir por algo de acordo com um coração enganoso, o Espírito Santo vem e dá uma direção. Através de uma palavra, através do aconselhamento do seu pastor. Por isso que eu recomendo e aconselho que todos os pastores precisam ter um mestre sobre si, um pastor sobre si, uma pessoa que o admoeste, uma pessoa que o oriente. Então os conflitos eram resolvidos. Só que em 94, essa igreja que eu fui pela minha segunda igreja na vida, ela passou por uma dificuldade e eu tive que assumir a titularidade da igreja em outubro de 94. Isso em outubro de 94. Quando foi em dezembro de 94, eu estava preparando para uma conferência de todas as empresas da América Latina, como realmente aconteceu. E em janeiro eu fui convidado para liderar a América Latina. É uma multinacional mundial, né? E aí, nesse momento, eu já tinha o tempo necessário para a aposentadoria. Nesse momento, eu fiquei, não em conflito, mas eu fiquei, o que será da igreja que eu agora era o pastor titular, porque de 87 até outubro de 94, eu era o auxiliar, o copastor, como era no outro lugar. E aí, neste momento, por isso que nós devemos descansar em Deus. Eu não precisei tomar a decisão. Eu estava sendo escolhido, eu recebi uma carta da matriz da Holanda dizendo que eu seria nomeado o responsável pela América Latina. Imediatamente, o diretor estrangeiro no Brasil
ele resolveu mudar as coisas por si próprio, não sei por... Depois, mais tarde, eu não posso dizer, mas eu soube por quê. E aí ele decidiu antecipar a minha aposentadoria sem que eu tivesse que tomar qualquer tipo de decisão. O próprio Senhor é que conduziu isto, entendeu? E aí, então, eu passei a me dedicar à igreja. Bom, aí, em 95, quando eu recebi a proposta, então, em janeiro, de uma promoção internacional, em seguida o diretor estrangeiro no Brasil achou por bem mudar as coisas, mas eu achei que eu deveria ficar ainda envolvido com o meio empresarial. E eu montei uma empresa, e essa empresa foi muito próspera. E essa empresa foi até o ano de 99, quando Deus falou, para, eu não quero mais você aí. E aí eu parei, e eu vendi, teve até uma experiência muito grande na venda dessa empresa, eu vendi, e aí eu parei definitivamente com qualquer tipo de envolvimento profissional. Eu ajudo muitas pessoas da igreja que são profissionais liberais, que são empresários, porque eu tenho muita... Pelo menos tinha, agora nem tanto mais, mas muito know-how, muito conhecimento de administração, economia e de administrar uma empresa em todos os seus setores, sejam comercial, industrial e administrativo e financeiro. E foi assim a vida. Agora, 65 anos, dedico só com a igreja lá em São Paulo. Foi uma igreja abençoada, é uma igreja local. Nós tivemos, por um período, abrindo muitos outros lugares, mas nosso chamado é local. Continuamos investindo em missões, pontos pioneiros, mas a visão é, começou o trabalho, se fortaleceu, segue em frente sozinho. Deu para entender, Márcio? E assim tem sido a minha vida no serviço na seara do Senhor. Muito bom. E continua a amizade com... O pastor Russell Shedd é meu pastor. Ele hoje está muito mais próximo da nossa igreja. Ele é um dos conselheiros, é o conselheiro maior da nossa igreja. Nossa igreja tem um grupo agora de 11 presbíteros, é um presbitério. O pastor Russell Shedd sabe tudo o que acontece lá, ele participa de todas as decisões, ele me ajuda muito. Nós temos pastores lá em São Paulo, pastores que ensinam teologia nas faculdades, nos seminários lá. Eu também já dei aula em seminário e estamos seguindo em frente. E mesmo assim, com todo esse histórico, com todo esse conhecimento, essa experiência de vida, experiência de vida cristã, de vida profissional, o senhor está aqui hoje, em Israel. Estou, pela segunda vez. Não pela primeira vez, né? Pela segunda vez. Como que tem sido essa maravilhoso. Eu percebi uma coisa. Eu estou aproveitando mais agora, pastor Russell Shedd, não porque o senhor está presente na caravana, também. Mas eu estou, acho que mais maduro, porque eu vim aqui há 20 anos atrás. Mas eu estou vendo de uma outra forma os acontecimentos, os lugares. Hoje, por exemplo, a palavra que o pastor Shedd deu lá no barco, no Mar da Galileia, foi muito importante a respeito das aflições e das tempestades da vida. E quando ele leu o texto do Senhor Jesus andando sobre o mar, e era ao anoitecer. Então, tem sido um tempo de descanso. Eu posso estar junto com o meu pastor nesses dias. Estou aqui no quarto juntamente com ele, viajando junto com a filha dele, a Ellen, que é uma pessoa querida, do meu rol de proximidade muito sério. Estamos viajando também com o Jonathan,
que é o neto dele também, filho da Ellen, que é como um neto para mim também. Então, está muito gostoso isso. A minha esposa não veio porque ela não gosta de andar muito, e aqui tem que andar muito, né? Mas é assim. Certo, sabe que a Patrícia não veio. É isso aí. Que joia. Muito obrigado. Nada.